Olá, 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 sejam muito bem-vindos, bom dia. Para quem está chegando agora, estamos iniciando mais um IEFlix que acontece toda segunda-feira de manhã às 11 horas, uma aula gratuita. E nessas aulas nós estamos, ao longo de 2024, estudando o livro O Clube do Orgasmo, escrito pela June Plan, que é uma francesa que é desenhista e que, inconformada com pouca educação sexual que ela foi recebendo ao longo da vida dela, escreveu esse livro que é tão didático e que nós estamos lendo, estudando, para que a gente possa se aprimorar cada vez mais na questão da sexualidade humana. Para quem não me conhece, então, eu sou a Bárbara Allert, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta de casais, terapeuta sexual, atuo nessa área já desde 2009, 2010. Ensino psicólogos e profissionais da área da saúde a trabalharem com essa área que é tão interessante, tão desafiadora, tão cheia de complexidade, né? E hoje a gente vai falar então sobre um capítulo que fala sobre, né, o que ela chama, né, o que a June Planet chama de diga oi para o seu sexo, né? Então vamos falar de vulva, de vagina, né? E de outras cositas mais que eu quero que tu fique aqui comigo. Deixa o teu joinha aí no vídeo, se tu não está inscrito no canal ainda, te inscreve, porque a gente vai querer que esse conteúdo chegue para o maior número de pessoas. E hoje, em especial, eu trouxe aqui, né, a minha Pepeca, né, a que me acompanha nos atendimentos e que também me acompanha nas palestras e que hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. Olhem aqui. Aqui à frente, né? Nós vamos estudar todas as partes dela e também aqui atrás o famoso clitóris, né? Então, já espera só um pouquinho que a gente já vai entrar nesse tema, tá bom? Muito bem. Esse capítulo que a gente vai fazer a leitura comentada hoje, ela fala de anatomia, certo? Enquanto anatomia, a gente precisa pensar assim que a gente não aprendeu muitas coisas na escola, né? Os professores poderiam ter nos dado aulas de biologia, de química e de fisiologia humana muito mais completas, falando sobre prazer, né? E na verdade o que eles falaram foi só sobre funcionamento desse corpo humano, né? Não se falou de prazer, não se falou de autoconhecimento, né? Ficava só naquilo que era do conhecimento, a parte intelectual, a parte racional, e não as outras questões que envolvem esse corpo, certo? Então, hoje a gente vai se aprofundar nisso. Certo? Uma coisa que a June sempre fala aqui no livro, né, é dos termos que a gente vai usar, né? Tanto que ela, assim, quando ela escreveu esse livro, ela queria fazer esse livro com uma visão super inclusiva, né? Então ela fala assim que ela fala para quem tem vulva, ela fala para quem tem pênis, independente de ser cis, não cis, né? Binário, não binário, homossexual, heterossexual, transexual, hermafrodita, que também é uma coisa que nós vamos falar. Então, assim, ela deixa isso muito claro, que a gente vai falar para todos os gêneros, todas as possibilidades de viver a sexualidade, certo? Não existe um limite aqui, tá bom? Então, ela deixa muito específica agora, nesse início desse capítulo, duas coisas, né? Que primeiro que ela não vai falar de membro, né? Então ela vai falar de pênis, né? Que membro é uma coisa, tem, o braço é um membro, né? Quando a gente fala em membro, a gente não está definindo sobre o que a gente está falando, né? Embora vulgarmente membro possa significar pênis, mas ela diz, olha, nós vamos falar sobre pênis. A mesma coisa é sobre vulva, certo? Vulva não é vagina. Isso aqui é uma vulva, certo? Isso aqui é uma pepeca, né? Que eu falei antes para vocês, né? Isso aqui é uma vulva. Agora, vagina é outra coisa. A vagina é isso aqui, ó. É esse buraquinho aqui que transpassa aqui, essa redinha aqui, ó. Isso aqui é a vagina, certo? Então, quando a gente falar de vulva, é tudo isso. Quando a gente falar de vagina, é isso aqui, certo? Esse saquinho, esse buraquinho que tem aqui e que a gente vai falar, tá bom? Então, membro é diferente de pênis. Pênis é pênis. Membro, o braço,
né? Vagina é esse orifício aqui e essa redinha, tá bom? Da mesma coisa, ela se refere no livro também à questão do hermafroditismo e do intersexual. Hermafroditismo se refere a plantas, animais, certo? Como é que a gente se refere a isso com relação aos humanos, certo? A gente fala de intersexo, que também é diferente de trans. Então, intersexo é alguém que tem características sexuais que não são nem de fêmea e nem de macho, como se diz, certo? E que é 1,7 da população mundial, certo? O que que isso significa? Significa também que é a mesma quantidade de população de ruivos. Então, não é tão pouco assim, nós temos que começar a aprender a considerar eles quando a gente pensa no nosso trabalho e quando a gente pensa também nas relações que a gente estabelece com as pessoas, certo? Então, veja, intersexual é 1,7% da população mundial, a mesma população de ruivos, e é quando a pessoa não nasce com características sexuais indefinidas, certo? Não dá para dizer nem que é macho nem que é fêmea. Então, nasce com útero, mas tem pênis, ou nasce sem útero, mas tem vagina, né? E vice-versa. Então, vejam, isso é um aspecto. E tem até uma grande discussão sobre isso, que antigamente se fazia uma designação, então, desse sexo. Ah, não, então vamos tirar o útero, por exemplo. Nasceu com pênis e com útero. Então, vamos tirar o útero porque fica o pênis e é menino. Hoje em dia já não se faz mais isso, certo? A pessoa vive um tempo a sua sexualidade, cresce e depois vai se avaliar qual é o gênero, né, que essa pessoa vai desenvolver, né? Como é que se diz assim? Desenvolver não seria o melhor termo, né? Com o qual ela vai se identificar, o que é que, né? Qual é né, a identidade dessa pessoa, certo? Outra coisa é o trans. Trans é outra coisa, certo? Inclusive no meu curso de terapia sexual na prática clínica tem, né, uma aula sobre todas essas questões LGBTQ. O trans, vejam, dentro do DSM-5, ele é caracterizado como a disforia de gênero, certo? Mas isso é uma classificação. A gente não trabalha com essa visão com relação aos pacientes, certo? A pessoa que vem com uma transexualidade, ela já está definida com relação a isso. Então, nós vamos ajudar ela com relação ao sofrimento dela. Então, intersexual, certo? Que é esse ser com indefinição das características sexuais, se é de macho ou de fêmea, única e exclusivamente, é diferente do trans. O trans, ele nasce num corpo e ele não se sente conforme este corpo, certo? Então, por exemplo, eu nasci com vagina, certo? Então, teoricamente, eu sou uma mulher, mas eu não me sinto como uma mulher, eu me sinto como um homem. Então, eu tenho uma característica trans, certo? E aí, então, eu tenho toda uma questão aí que é trabalhada depois com a transexualidade, certo? Então, ela traz essa clareza, essa definição, por isso que ele é um livro tão interessante, certo? Ela aborda várias questões onde a gente vai aprender sobre a sexualidade, certo? E nós aqui, profissionais, que estamos aprendendo o tempo inteiro com relação à nossa sexualidade, ainda mais temos que ficar atentos a tudo isso, ok? Ela até fala que tem uma associação, né, brasileira dos intersexos. Então, é abrai.org.br, ok? Se tu quiser saber mais sobre isso, pesquisa lá. Veja, então vamos lá. Então, ela traz, né, no começo desse capítulo, na página 31, ela começa o capítulo dizendo assim: por trás da vulva. Se você tiver vulva, diclic, buceta, perseguida, periquita, xoxoca, perereca ou pepeca, este capítulo é seu. Seja você mulher, olha a inclusão, homem, intersexo, não binário ou outro gênero. Olha só. Então, é nessa pegada que a gente vai ler esse livro, certo? Vejam, e aí ela diz assim, que a vulva e o clitóris são os grandes esquecidos dos livros didáticos.
certo? Na arte, as pichações da caneta Bic nas carteiras escolares, aí sim que aparece, né? O banheiro é todo pintado, né? Quem é que nunca foi num banheiro que tinha lá um pênis, né? Um saco escrotal, que tinha uma vagina desenhada lá, uma vulva, enfim, certo? Um clitóris, todo mundo já deve ter ido, né? Então, agora, isso é esquecido para a educação sexual. Então, veja, às vezes a vulva se espalha, os pequenos lábios podem ser grandes, ela tem cheiros particulares, pode ser peluda, tem corrimento, em geral branco, às vezes marrom. Nenhuma é igualzinha à outra, mas nem isso podemos saber se nunca as mostramos. O clitóris, por sua vez, é completamente ignorado pelos livros didáticos. Quase todo mundo aprendeu sua verdadeira anatomia faz 1 ou 2 anos. Estou escrevendo esse livro em 2020. Em geral, nos esconderam por séculos esse órgão magnífico, inteiramente dedicado ao nosso prazer. É de cair o cu da bunda, né? Olha que interessante ela falar isso, né, no livro. Veja, é importante continuar a luta pelo conhecimento para que ainda mais pessoas nascidas com vulva se apropriem do sexo e da sua sexualidade. Então é sobre isso que a gente vai falar. E aí eu quero falar para vocês através, né, da minha vulva, né? Que depois, se vocês quiserem saber aonde que eu comprei, eu passo para vocês o contato para vocês encomendarem. Então veja, aqui a gente tem, né, o que está por trás, né? E aqui é o que aparece, certo? Então vamos lá. Aqui a gente tem um monte de Vênus, certo? Onde tem os pelos pubianos é um monte de Vênus, certo? Esses aqui são os grandes lábios. Esses aqui são os pequenos lábios, certo? E a gente tem aqui a haste, né? A haste do clitóris, certo? E aqui, vejam, a gente tem aqui é, é como se fosse um capuz, né? Vamos lá, isso é o que a gente vê do lado de fora, né? Então, a gente tem a glande, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu tirar aqui. Isso tudo tem aqui no livro, ó, gente. Mas eu estou mostrando para vocês, estou seguindo aqui um pouco o que o livro mostra, tá? Para ter uma ordem no conhecimento de vocês. Então, aqui é a glande, certo? E aqui é a haste, ok? Esse aqui é o corpo do clitóris, certo? Esse aqui é ele de costas, esse aqui é ele de frente, ó. Esse aqui em azul é o corpo do clitóris, certo? Depois, a gente tem ali a vagina, a raiz do clitóris também é mais para dentro, certo? Então, o que que acontece? O clitóris, ele vai aqui, ó. Olha só. Isso aqui é a vagina, certo? Aqui eu prendo o clitóris, tá? Vamos lá, vamos lá. Paciência, né? Isso, ó. Prendi ele aqui, ó. Ele tá preso, ó. Não tô segurando ele, certo? Aqui tá a vagina, né? Os bulbos do clitóris são essas pernas aqui, essas mais gordinhas, ó. Isso aqui são os bulbos do clitóris, certo? Formados por corpo esponjoso, são conectados ao corpo do clitóris por uma rede de veias também conectadas aos pequenos lábios. Vejam bem, por isso que precisa de tanto sangue para gerar o estímulo, para irrigar a vulva toda, para que a excitação ocorra, certo? Veja, aqui tem o introito vaginal, certo? Ó, o introito é onde entra, certo? Quando a mulher tem vaginismo, normalmente é nessa parte aqui que tem a contratura, certo? Tem os nódulos ali, o caroço, né? Tudo fechado. Parece que é fechado, parece que não passa um cotonete. É por isso, certo? A gente tem também, deixa eu ver o que mais aqui. O ponto G, que ela fala, que depois eu vou explicar para vocês, certo? Então, o que que acontece, tá? Deixa eu explicar para vocês. Quando a mulher fica excitada,
E quando ela faz o contrai e solta, o que que acontece? Ó, acontece isso aqui, certo? Contrai e solta. Nessa hora vai bombeando o sangue e também as glândulas de Bartholin também ficam aqui atrás, embaixo disso tudo, certo? Ainda tem, né? Depois tem a bexiga, tem colo do útero, ovários e tal, tubas uterinas, ânus. Olha aqui onde ela aumenta de tamanho, certo? E vira um bolsão aqui atrás, certo? Vira um bolsão. Por isso que muitas vezes o paciente chega e fala assim: ah, eu não tenho prazer na penetração, eu não consigo gozar, ou alguma coisa assim, quando tem pênis, certo? Na penetração. Por quê? O que que acontece? O paciente, se ele tiver muito aqui no fundão, vai ter um bolsão na excitação da mulher e que ele realmente não vai ter contato com a vagina, certo? Então ele precisa, né, é, tentar a, tentar o orgasmo, né, a ejaculação, né? Mas no início da entrada, por quê? Porque aqui é mais apertadinho do que depois. Aqui, ó, tá mole, ó, é bem fácil. Certo? Tô dando algumas coisas aqui para vocês, já aproveitando que eu estou explicando isso tudo. Certo? Então, vamos lá. Ponto G. Onde é que se situa o ponto G? O ponto G, olha só, para quem é meu aluno já sabe. Como é que eu sempre expliquei? O ponto G é como se estivesse no teto dessa sala. Entrou pela porta e está no teto, certo? Como se fosse um gancho. Aqui, ó, aqui é a minha vagina, ó, certo? É como se fosse aqui no teto, certo? Então, quando a posição sexual, né? Quando o casal tá na penetração e tem, ou tá lá com o vibrador, ou enfim, com o dedo, não importa. Tá nessa posição aqui, tá batendo numa região rugosa, que é o ponto G, certo? Que corresponde à parte anterior, quer dizer, a parte de cima, certo? E de trás, né? Da vagina. Ali fica o ponto G. Então, por que que a maioria das mulheres não tem orgasmo na penetração? Por quê? Porque elas não alcançam o ponto G. Só vai ter orgasmo se alcançar o ponto G. Certo? Faz sentido? E aí, muitas vezes, vai precisar de uma posição bem específica. Ou de quatro, ou a mulher por cima, né? Dependendo do formato do pênis do parceiro também. Tá bom? Então, ponto G. Eu sempre explico isso para a mulher. Por exemplo, quando a mulher quer ter orgasmo e ela não consegue na penetração, eu digo: olha, vocês já tentaram várias posições? Quais são as posições que normalmente vocês tentam? Se não tentar uma posição que chegue no ponto G, que toque no ponto G, não vai ter orgasmo na penetração,
certo? E ainda por um tempo, né? E aí, claro, né? Então vai ter as glândulas de Bartholin, que são as que secretam o líquido lubrificante, né? Vai ter a parede anterior da vagina, que fica próximo da bexiga, e assim vai ter várias zonas, né? Certo? Deixa eu ver o que mais. Bom, vamos lá para o clitóris. Ela fala uma parte aqui só sobre o clitóris, que ela chama de diclítoris. Isso, vamos lá. Esse é o famoso clitóris. Gente, uma coisa muito importante. Em português, é clitóris. Então, tem acento no tó, clitóris. Eu já vi clítoris, já ouvi de tudo, certo? Vocês, como profissionais da área, precisam falar corretamente o termo, certo? Clitóris. Então, vejam, o clitóris, a única função dele é nos dar prazer, certo? Então, assim, a minha sugestão é que tu te conecte com o teu clitóris. Tu descubra como é que tu tem prazer. Tu descobrir como é que tu acorda o teu clitóris. Como é que, né, quando tu tá excitada, tu te tocar e ver que inchou o teu clitóris, que o teu clitóris aumentou de tamanho, que ele veio para fora, que os teus grandes lábios e os pequenos lábios também incharam. Por quê? Porque isso aqui tudo circula mais sangue quando tu tá excitada. Então vai inchar, certo? O teu monte pubiano vai inchar. Tudo vai inchar, por quê? Porque tem mais circulação de sangue. E o que que acontece, né? Não tem um clitóris igual ao outro, certo? Nem na cor, nem no formato. Tu é que tem que descobrir como é que é o teu clitóris. É tocar, é pegar o espelhinho. E tu vai orientar isso para o teu paciente também. Que ele possa pegar, né? Conhecer o clitóris dele, certo? Sem medo de ser feliz. E se tu tiver uma vagina, né? Uma vulva dessas, olha, eu chamo de vagina, né? Se tu tiver uma vulva dessas, tu vai conseguir explicar melhor isso para tua paciente. Dá para ela pegar, né? Se a paciente que é presencial, dá para ela pegar o teu clitóris, dá para ela pegar a tua vulva, para ela conhecer, para ela tocar. Olha só, isso aqui é o clitóris, aqui eu saio xixi, aqui tua vagina, aqui sai o cocô, né? Explica isso. Se tu trabalha em posto de saúde, se tu faz palestras, é, te permite levar isso junto e mostrar, porque isso é extremamente educativo. O que que ela fala aqui, né? Que na verdade, né? Todo esse clitóris, ele é muito parecido, né, com o pênis masculino, certo? Então, é como se aqui fosse o saco, né? Aqui fosse o pênis, então dividido em dois, né? E se a gente for ver aqui no desenho que ela apresenta, realmente tem uma imagem, certo? Tem uma imagem aí que lembra, né? Olha só, olha o clitóris, olha quando o clitóris está excitado. Por isso que antigamente até, né, logo que eu comecei a estudar sexualidade, se falava assim, né, é o pênis feminino. Não, não é o pênis feminino, certo? É o clitóris que o homem não tem e que é ali na divisão celular, realmente, se a gente for quiser, a gente consegue enxergar isso, certo? Se a gente quiser enxergar isso aqui mais para cima, né, como se fosse o pênis, enfim, dá para enxergar o que a gente quiser também, né? Mas isso é uma coisa muito importante, tá? Então, é, veja, qual é o perigo também, por exemplo, se a mulher começa a usar muita testosterona e tal, tende a aumentar o tamanho do clitóris, né? Eu já recebi paciente no consultório falando que o tamanho do clitóris estava aumentado, né? Aí eu encaminhei para fisioterapeuta para poder avaliar, para ver realmente se tinha alguma coisa anormal ou não, né? Mas esse é um dos efeitos também. Então, a gente tem que ter cuidado quando faz. Não é a reposição hormonal que faz isso. Na verdade, é todo um movimento aí estético que tem agora e que a gente tem que estar atento, tem que estar cuidando. Certo? Então, quando a pessoa vem com uma queixa com relação ao seu órgão, a gente precisa investigar isso também, se está fazendo uso de alguma questão hormonal ou não, né? Muito bem. Uma outra parte que nós vamos falar na próxima aula é sobre o que é normal ou não,
certo? Se o corrimento ficar molhado, a sujeira, cheiro da vagina, cheiro da vulva, né? Enfim, coisas que têm a ver com isso que a gente sabe que são aspectos importantes da nossa vulva e que nos trazem segurança. Então, a gente vai continuar, né, na próxima segunda-feira, conversando sobre a vulva, e eu vou trazer ela aqui para vocês de novo, e a gente vai falando sobre ela, para que vocês possam é, aprender cada vez mais e se tornar algo natural. Vejam, quando chega um paciente, ele fica com medo de falar vagina, vulva, pênis, o meu pau, a minha pepeca, a minha xereca, a minha xoxota, sei lá, né? O que ela quiser falar, vocês não podem ficar sem graça diante disso. Então já começa a treinar. Fala para ti mesmo, hoje eu tive aula sobre vulva. Hoje eu entendi o que que é a vagina. Né? Agora eu entendi o que que são os grandes lábios, pequenos lábios, o que que é o monte pubiano, né? Como que o clitóris é tão importante. Olha o tamanho dele frente à nossa vulva, né? Então, começa a usar esses termos, porque é assim que tu vai treinar, assim que tu vai te sentir à vontade frente ao paciente, tá bom? Então, deixa o teu like aqui. Na próxima segunda-feira a gente volta falando sobre o que que é normal ou não na vulva, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.